No mundo onde as barreiras são muitas e as vozes dos que enfrentam desafios diários são frequentemente silenciadas, surge uma luz de esperança. Este é um espaço para ouvir as histórias, as lutas e as vitórias daqueles que, com coragem e resiliência, enfrentam as adversidades da vida cotidiana. Neste vídeo, mergulharemos nas experiências de pessoas com deficiência que compartilham suas jornadas, suas frustrações e suas conquistas. Seremos guiados por suas vozes explorando os altos e baixos de viver em uma sociedade que, por vezes, ainda luta para enfrentar e acolher a diversidade. Prepare-se para ser tocado, inspirado e desafiado a ver o mundo através de novas perspectivas. Pois aqui nesse espaço de compartilhamento e empatia, celebramos a força e a determinação daqueles que, mesmo diante de obstáculos, continuam a escrever suas próprias histórias de superação. Tem as pessoas que entendem que tem que ter uma inclusão. Agora, eu acredito que algumas não concordem, porque existe uma lei de acessibilidade, só que essa lei de acessibilidade, ela diz que toda pessoa com deficiência ela tem o direito de ir e vir. Sim. Então assim, a partir do momento que eu chego no metrô, eu não tenho que pedir um funcionário para me ajudar a embarcar. O metrô parou, pela lei, a lei diz que eu devia já embarcar como você embarca. Porque é meio constrangedor, eu tenho que chamar alguém para me ajudar. Não deveria ser assim, no país evoluído, né? A lei diz que não deveria ser assim, mas aqui no Brasil, como falta um monte de coisa, inclusive transporte público, não existe isso. Mas tem muitas pessoas, né, que falam assim, ai, tadinha, né, deve ser triste sua vida, você deve ser muito infeliz, mas não é o caso, né? Já disseram uma vez, quando eu comecei a andar sozinha, que iam ter que chamar o conselho tutelar para minha mãe, porque minha mãe não podia me deixar largada na rua. E como que você se virou na época da pandemia, que todo mundo de máscara? Pode parar. Pedia pra tirar? Pode parar. Pode? Um pouquinho. Meu nome é Rodrigo, eu sou distrofia muscular de Becker e sou auxiliar administrativo. Eu moro próximo da estação, 7 minutos da estação lá de trem. Só que como está em obra, a CPT me disponibilizou uma van, aí eu vou até a estação, solicito para o encarregado da CPT minha van, a van me pega, me deixa na estação seguinte, que é no Romano, aí eu pego o trem, desço no Tatuapé, né? E aí no Tatuapé eu pego o metrô, desço na Barra Funda, depois eu pego o ônibus até a empresa. Eu sou Bruna Fernanda, Grangeiro do Amaral, sou auxiliar administrativo 2 e sou deficiente visual total. Bom, aqui é Zona Oeste, eu moro na Zona Leste, então eu atravesso mesmo a cidade. Eu uso transporte público. Normalmente eu pego um ônibus que para na frente de casa, né? O ponto é só atravessar a rua, eu tô no ponto do ônibus. Então eu pego um ônibus até o metrô Itaquera, de lá eu pego o metrô até aqui a Barra Funda e na Barra Funda eu pego o Ana Rosa. Aí descendo aqui na Cardoso, eu só viro e desço aqui para PUC. Como é um caminho que eu já faço há bastante tempo, então eu já estou acostumada com o trajeto, né? Nas vezes em que eu me perdi por conta de não ter o costume do trajeto, as pessoas auxiliaram e foram extremamente solistas até de trazer até a PUC, que é uma coisa que geralmente não faz, a pessoa te encaminha até uma certa parte e depois você se vira ou pede ajuda novamente, né? Então, assim, eu pedi ajuda sim. Depois que eu peguei o costume do trajeto, eu praticamente já não preciso de ajuda tanto para sair daqui quanto para chegar. Meu nome é Gabriela Rodrigues Malgrabe, eu sou tradutora de formação e eu tenho mobilidade reduzida, eu utilizo as muletas para andar. Atualmente eu venho de ônibus. Antes da pandemia eu vinha e voltava de Uber todos os dias, mas agora eu comecei a pegar o ônibus, então eu venho de ônibus e volto todos os dias para casa. E aí também é tranquilo, porque eu acabo conhecendo os motoristas, eles já sabem que eu vou estar lá, então já me conhecem. Assim, eles tomam cuidado, porque eu já expliquei que eu não consigo andar se o ônibus estiver em movimento, eu não tenho equilíbrio. Então eles esperam eu sentar, tem um cuidado. Mas eu não acho que dê pra dizer que é diferenciado, porque eu vejo fazerem isso com outras pessoas com deficiência, ou com idosos também.
Meu nome é Renato, fiquei lá 7 anos. Trabalho aqui na PUC e como técnico no laboratório de máscara prêmio. Fiz o curso e desde que era criança, neném. E tem mais uma coisa, tem problema de fisioterapeuta. Você tem a carteirinha, você não usa porque você está dirigindo. Carteirinha, tem que carteirinha. O seu carro você teve isenção de PVA? Não. A lei não tem não aprovado a lei. Se aprovar, ia entrar. Mas até hoje não aprovaram, não. Só o vídeo de hospital, o vídeo, hospital e outras coisas. Agora, IPVA, não aprovaram ainda. Se tiver, eu vou. Inclusive, lá onde eu moro, na CPTM, os trilhos lá, que é a linha do Brás Calmon-Viana, elas não foram feitas para transporte público. Eu cheguei lá na estação que eu deveria descer, o que eu fiz? Peguei minha cadeira, encostei próximo da escada, eu desci e saí engateando. E fui subindo. Isso causou um puta de um transtorno para eles, porque a população começou a descer, eu subi na maior escadaria, então eu subia e parava. A população vendo aquilo começou a questionar, pô, o cara é cadeirante, isso é um absurdo. Aí deu uma puta de uma confusão, entendeu? Aí o encarregado depois me chamou na sala dele, pra me chamar e falou, pô, você não pode fazer isso, você viu a confusão que você criou? Eu não criei confusão. Se você tivesse uma outra alternativa aqui, eu não precisava passar por isso. Só que vocês não pensam nisso. Porque para vocês não é viável. Eu como cadeirante, tenho que aceitar essa situação. Eu tenho que aceitar a situação que vocês me oferecem. Eu não tenho o direito de brigar, eu tô brigando pelo meu direito. Quem sabe que isso aqui não vai abrir o olho de vocês. E aí, aconteceu isso daí, aí eu processei, ganhei, aí que as coisas mudou para mim. As pessoas, assim, muitas vezes encaram a gente como incapaz, né? A pessoa não enxerga, então ela não pode fazer nada. A pessoa não anda, então ela não pode fazer nada. Existem situações assim que as pessoas tratam a gente de uma maneira que dá assim uma sensação de preconceito, mas eu acho que muitas vezes é mais por desinformação do que por outra coisa. Eu acho que assim, às vezes as pessoas fazem alguns comentários fora de lugar que eu acho que é mais por desinformação ou não por não saber falar do que por outra coisa. Esses dias eu recebi ajuda aqui no terminal do Barra Funda. E na hora que eu fui subir a escada, a mulher falou, coloca o pé, a gente vai entrar na escada. E ela falou assim, acho que você já sabe, você tá adestrada. E eu falei, eu achei, gente, adestrada. Mas assim, eu acho que ela não soube colocar. Então, o cão-guia, a gente pode solicitar, existem vários sites, né, de associações nas quais você pode se inscrever. Eu acho que pode-se dizer que é um direito adquirido, sim, porque hoje em dia os estabelecimentos e transportes, eles são obrigados a aceitar uma pessoa cega com o seu cachorro. Porque se ele é o guia dela, ela não pode deixar o cachorro para trás e ir sozinha, né? E a gente tem bastante enfrentamento com o Uber, por exemplo, que muitos motoristas questionam, vai fazer xixi no meu carro, vai encher de pelo, vai deixar meu carro fedido. Quer dizer, gente, não tem como, né? A gente precisa disso. É como se falar para um cadeirante que ele tem que deixar a cadeira porque a roda dela tá suja, por exemplo. Não tem o que fazer, a gente tem que ter. Caso a gente seja possuidor do cão-guia, a gente tem que levar o cachorro onde a gente vai. E isso, inclusive, dentro do restaurante, dentro do cinema, dentro do próprio ambiente de trabalho. Eu aprendi através do meu irmão. Ah, tá. Meu irmão é médico, é neurocirurgião. Meu irmão tem muito amigo. Eu falo de branco, eu falei com ele, você conhece? Conheço. Aí o meu amigo dele me chamou para fazer de branco. Que sorte. Eu fiz cirurgia de SUS, hospital das clínicas. Mas você consegue me entender? É por conta do aparelho ou você faz leitura labial? Tudo ao mesmo tempo. Se o aparelho tem mais dificuldade de entender. O aparelho, mesmo escutando, bem menor. Só lento ou só escutando, não dá para escutar nada, não dá para entender. Dois ao mesmo tempo. Escutando menor, nem labial, que escutar. Falando bem claramente, entende melhor.
auditando e só perdi uma parte aguda. Estou preocupado, porque eu preciso entender a pessoa que está parada. Atualmente, melhorou muito. No meu tempo, de muito preconceito. Eu acho que não é preconceito, eu acho que a pessoa tinha medo de se aproximar. Não conhecia como que eu fiz aquilo. Não tinha experiência, tinha conhecimento. Quando eu começo a parar, faz melhorado, né? A pessoa fica com medo. Aparte um pouco. Não sei se é preconceito ou não. Eu acho que é mais medo do que preconceito. Eu percebo a pessoa se der meio apartado mesmo de preconceito, eu digo por que para me livrar, né? Se a pessoa tiver com vontade, querendo parar, eu fico preocupado, porque buscando onde entender e procurando a pessoa e como a pessoa entende o que eu falo. Se entender, eu fico uma outra forma de parar, eu procuro o que parar. Só procuro o que a gente entender melhor. Eu nasci aqui em São Paulo, só que me mudei para Sorocaba quando eu tinha 7 anos de idade. E lá foi bem difícil, porque na escola em si, não. Eu me dava bem com os meus colegas e tudo, mas era uma cidade muito pequena na época. Então, não tinha muitas opções de lazer, então só tinha um shopping. E todas as vezes que eu ia para aquele shopping, várias pessoas me paravam para perguntar o que tinha acontecido comigo. Uma coisa que acontece muito comigo é as pessoas falarem: ai, coitadinha, o que aconteceu com você? Gente que eu nunca vi na vida. Então, os meus pais acabavam respondendo, e tanto que eu acabei desenvolvendo o transtorno de ansiedade lá, enquanto eu morei lá. E foi assim durante a minha adolescência toda, porque eu só voltei para São Paulo quando eu entrei na faculdade. Então, só voltei para cá com 18 anos mesmo. Eu fiquei lá, morando lá 10 anos. E era bem complicado. Eu só fui conseguir responder por mim e falar que aquilo me incomodava bem depois. Assim, quando eu já tinha mais de 17, 18 anos. Quem conhece o mundo da gente mesmo é mais quem convive mais ativamente com a gente, que no caso é a família da gente e as pessoas do ambiente de trabalho, né? As pessoas que estão de fora, que não vão te ver mais na sua vida, então elas não têm assim esse feeling, porque não estão acostumadas, né? Então elas acham que pegar você pelo braço e ou colocar a mão nas suas costas e te empurrando assim, está te ajudando, mas não tá. A pessoa colocar a mão nas costas de um deficiente visual e para guiar ele é muito desconfortável, porque te atrapalha, porque o certo é a pessoa que está te guiando, ela está pelo menos um passo à sua frente. É para você sentir o movimento que o corpo da pessoa faz, para você saber se tem um degrau, se tem uma rampa, enfim, se tem algum tipo de obstáculo, né? E colocando a pessoa na frente é como se você estivesse guiando a pessoa e não o contrário. Mas eu acho que é tudo uma questão de falta de adaptação mesmo e de dar mais a conhecer o universo que a gente tem, né? Que é uma coisa real. A gente tá aí e pode conviver como pessoas na sociedade. Dessas minhas lutas, você vai apanhando e aprendendo. Então eu comecei a processar e aí começa a espalhar a sementinha para os outros amigos. Os visuais, os cadeirantes, todo mundo que eu faço a mesma história, espalhando toda a semente do bem. Ou seja, então através das nossas lutas, a gente conseguiu isso aí também. E a gente espalha, vai espalhando, cara. Essa minha amiga Silvana, pra você ver como o preconceito é tão forte, tão punk, que ela não saía de casa. Aí ela me conheceu os outros colegas, a gente falou: não, Silvana, o mundo existe, tem que... Ela começou a sair, cara. Hoje, ela nem saía de casa. Hoje ela tá estudando, cara. Porque ela viu que ela tinha complexo, porque além de ela ser cadeirante, ela tem dificuldade, devido à deficiência dela. Ela tem uma perninha pequena, um bracinho pequeno, então isso causou mais complexo pra ela. E a gente: não, Silvana, você tem que ir pra cima,
O preconceito existe mesmo. E aí hoje ela tá estudando, cara. Hoje ela casou, sabe? Tá trabalhando. Então, tipo assim, que coisa legal, cara. E como ela, tem muitos ainda aí, cara. Infelizmente, dentro de casa, ganha uma pensãozinha, não sai, tá escondido. Porque tem medo da sociedade, porque a sociedade bate, cara. A sociedade bate. Em agosto eu vim pra cá direto pra biblioteca. E a minha chefe antes do Pedro era a Ana Rapaz. E a Ana nunca tinha trabalhado com deficiente visual. Então, assim, eu acho que foi um desafio tanto pra Ana quanto pra mim, né? E a gente teve uma conexão muito, muito boa, assim. Foi muito instantâneo. E foi bem bom, assim, foi bem legal mesmo. Tanto com ela quanto com o pessoal que trabalha aqui. É um pessoal que eu me adaptei super bem, e eles a mim. Então, assim, é uma relação normal. Não existe, assim, nenhum tipo de diferença pela deficiência nem nada. É uma relação normal mesmo. E os mesmos direitos e deveres, né, que as outras pessoas têm, a gente também tem, né, da mesma forma. Eu tinha uma médica que, antes de eu entrar na faculdade, era uma médica, né, estudada, ela estudou fora do país. Teoricamente, ela não seria ignorante sobre um assunto assim. Ela simplesmente virou pra mim e perguntou: mas pra que você quer fazer faculdade? Você não precisa provar nada pra ninguém. Eu falei: mas eu não vou fazer faculdade porque eu quero provar alguma coisa pra alguém. Eu vou fazer faculdade porque eu quero fazer a faculdade. Então, eu acho que as pessoas às vezes veem como se quisesse provar algo. Eu não gosto muito da ideia de você ser uma pessoa, um exemplo para os outros, sabe? A gente tá só vivendo a nossa vida, não tá tentando servir de exemplo para ninguém.